Olá, turminha, tudo bem? Terceiro ano, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, crianças, vamos iniciar mais uma aula de ciências. Vamos iniciar com a correção das nossas duas últimas atividades. Atividades que vocês estão podendo aí ter contato sobre o conteúdo som, né? Onde é produzido, de que forma e quais os ambientes onde você pode estar encontrando essa produção e esses sons. Então, localizem no caderninho de vocês as atividades que nós iremos corrigir. Peguem lápis, borracha e com muita atenção façam de fato as correções. Vamos iniciar? Bom, nossa primeira atividade tem como título Produção do som, vibrações de objetos. Ela é de acordo com a videoaula da TV, certo? E na primeira questão vem dizendo assim: os sons propagam-se através de quais meios? Então, vocês puderam aí durante as duas atividades observarem que se propagam por meios sólidos, líquidos e gasosos, ok? Se existe um meio, existe um som. Bom, na segunda questão diz: explique por que no vazio o som não se propaga. Então, gente, ó, já está dizendo, é vazio, tá? Não existe nenhum dos meios que vocês responderam na primeira questão. Então, não existe, pois não temos nenhum ambiente, nem sólido, nem líquido e nem gasoso, tá? Não tem ambiente, está vazio, então não vai ter som, ok? Bom, na terceira questão tem: assinale a resposta que indica o que é som. Acertou quem disse que é uma vibração que chega em forma de ondas sonoras, tá? Já tá dizendo aí, sonoras, ok? Na quarta, ele diz: como o som chega até nós? Vocês puderam observar que ele diz assim: ele chega viajando somente pelo ar e não pela água ou por meio de materiais sólidos. Gente, todos os materiais aí vocês já viram que pode acontecer a propagação de som. A outra alternativa diz: ele chega viajando somente pela água ou por meio de materiais sólidos. Não, gente, somente pela água não, tá? Também somente pelo solo, de forma alguma. Agora, acertou aquela pessoa que marcou que ele chega viajando pelo ar, pela água ou por meio de materiais sólidos. Então, todos os meios que vocês já viram, sólido, líquido e gasoso, eles facilitam a propagação do som, né? Facilita aí a produção desse som. Na quinta questão diz o que é uma fonte sonora. É tudo aquilo que produz som. Mais uma vez a palavra sonora. Então você já relaciona ao som. 6. Para que consigamos ouvir um som, é necessário que exista a fonte, o meio e o receptor. Ligue corretamente. Então, fonte, meio e receptor. A fonte sonora eu digo que é onde o som é ouvido. O meio de propagação é onde ele se propaga, ou seja, é onde ele aparece, onde ele acontece. E o receptor do som é onde se produz o som, tá? E você também vai observar que quem está recebendo esse som recebe porque existia uma fonte e um meio para que ele acontecesse. Bom, a segunda atividade tem como título Sons do Ambiente. E tem essa pequena explicação que diz assim: os sons podem ser produzidos pelo nosso corpo ou até mesmo pelo ambiente. Então, sim, o nosso corpo é capaz de produzir vários sons. 1. Observe as gravuras e classifique os ambientes escrevendo, tá? Perdão aí pelo D que faltou. As palavras som para ambientes com barulho ou silêncio para ambientes sem som. Então, observando de fato mesmo a imagem, entendendo o que cada uma passa, eu consigo dizer se naquele ambiente é possível estar acontecendo som
ou se é um ambiente silencioso. Na primeira imagem, eu imagino que é uma festinha de aniversário e lá todo mundo sabe que estamos felizes, brincando e tudo. Então, sim, tem som. Na segunda, o bebê ele está emitindo um som por meio do choro. Então, também tem som. Na terceira imagem, lá no cantinho inferior, né, em cima, tem uma pessoa pensativa, sozinha, e nós não estamos observando qualquer reação por meio de fala ou por meio de outros sons. Então, a gente imagina que esteja tudo em silêncio. Bom, aqui embaixo tem uma bebezinha dentro do bercinho e está dormindo. Imagina-se que o ambiente onde ela está dormindo esteja em silêncio. Tá? Pode ser que exista um local onde tem uma criança dormindo e está super barulho, mas comumente falando, está dormindo num ambiente silencioso, então silêncio. Bom, aqui do ladinho tem uma pessoa com bastante confeitos e tudo, aqueles confetes, parece que também está comemorando alguma coisa, e aí a gente imagina que tem som. Na última imagem, tem uma enfermeira, né, uma profissional da saúde, pedindo, inclusive, por meio desse gesto com o dedo, silêncio. Porque imagina-se que está no ambiente hospitalar, e no ambiente hospitalar as pessoas precisam estar em tranquilidade, então nada melhor do que estarmos em silêncio, né, o mais correto. Na segunda questão tem, escreva corpo para sons relacionados aos sons do corpo e ambiente para sons do ambiente. Existem vários exemplos de sons e aqueles que eu posso produzir com o meu corpo, eu escrevo corpo. Aqueles que já são característicos do ambiente, eu escrevo ambiente. Trovão, ambiente. Sirene, ambiente. Palmas, corpo, né? Consigo produzir com o meu corpo. Tosse, corpo. Espirro, corpo. Ventania, ambiente. Chuva, ambiente. Choro, corpo. E grito, corpo, né? Consigo produzir com o meu corpo. E os demais elementos estão presentes aí no ambiente. Na terceira questão, tem os sons se propagam em diferentes meios, meio sólido, meio líquido ou meio gasoso. Escreva o meio onde podemos ouvir os sons abaixo. Siga o exemplo. Os 3 meios que vocês já viram lá na primeira atividade. Estamos repetindo eles aqui, só que agora com exemplos. Na letra A, tem um trem passando no trilho, é um meio sólido, ok? Foi o exemplo que foi dado na questão. B, o vento nas folhas, se está falando de vento, gente, é um meio gasoso. C, uma pessoa gritando, é um meio sólido. D, alguém furando um pedaço de madeira com uma furadeira, meio sólido. E, golfinhos na água, meio líquido. F, um rapaz tocando violão, meio sólido. G, 2 mergulhadores conversando no fundo do mar, é meio líquido. E esse conversando aqui, gente, é na linguagem que eles sabem utilizar lá no fundo do mar, tá? Nem sempre precisa exatamente ser por meio de fala, mas eles podem estar gesticulando, tá? Está por meio de gestos e, ao mesmo tempo, eles podem estar produzindo sons. Então, tudo no meio líquido. Na quarta questão, gente, é uma resposta pessoal. Mas, para aqueles que sentiram alguma dificuldade, eu coloquei esses exemplos. A questão pede o seguinte: existem várias fontes sonoras que dão origem a diversos tipos de sons. Pesquise e escreva exemplos de fontes que imitam os tipos de sons abaixo. Então, temos os tipos de sons, e aí eu coloquei como exemplo, tá? Só para vocês observarem, principalmente aqueles alunos que ainda não fizeram essa questão, para vocês observarem e responderem. Bom,
Os sons da natureza, eu coloquei aqui chuva e trovão, mas vocês viram no decorrer do exercício que tem vários outros. Os sons do corpo, estalo de dedos e assobio, mas vocês também viram que tem mais. Sons de casa, eu coloquei o abrir porta, mas também existem outros, tá? Inclusive abrir janela, até o próprio som da TV, são meios, a campainha, são meios, né, que eu posso encontrar, sim, dentro de uma casa. Sons de meios de transportes, buzina, motor, acelerador, são vários exemplos. Deixa eu ver o próximo, sons de animais. Coloquei latido e miado. Existem outros, vários outros, né? Até porque todos os animais, eles emitem sons bem característicos. Cada um dos animais produz o seu som característico. Sons de instrumentos musicais variados, né, gente? Mas eu coloquei aqui o piano e o violão. Mais uma vez eu repito essa questão. Essa questão é pessoal, porém eu coloquei alguns exemplos para facilitar a correção. Estamos quase chegando ao fim. Já corrigi as 2 atividades que foram propostas para vocês nas últimas aulas. E quero fazer no fim dessa aulinha de hoje uma observação. Crianças, toda e qualquer aula, seja ela com vídeo, só com o PDF da atividade, o PDF da atividade associado a um link, a um quiz, a aula da TV, enfim, toda e qualquer aula ela é importante. Mas a correção, gente, ela é significativa, ela é ainda mais. Porque é na correção que você pega as explicações, é na correção que você observa o que você acertou e o que por algum motivo você errou. Então, crianças, por favor, ao me enviarem correção, não enviem correções de qualquer coisa, tá? Bem aleatória. Envie a correção dessas atividades. E são 2, gente. Não enviem só de uma. São 2 atividades. Então, eu quero fotos, por favor, nítidas das 2 atividades. E das atividades corrigidas, tá bom? Tem criança enviando a atividade e a correção, ela tá exatamente igual. Você não tem o trabalho nem de colocar se acertou, se errou, um certinho, igual a tia dá lá na sala de aula quando tá presencial. Gente, vamos participar, gente. Vamos se dedicar mais. Façam as atividades de vocês no capricho, de acordo com as possibilidades de cada um, porque a tia entende as possibilidades de cada um. Mas vamos nos dedicar, tá bom? Educação e estudo é tudo que nós temos de forma individual. O que você aprende, só você aprendeu e fica para você, tá? Então, vamos nos dedicar. Não enviem fotos de qualquer atividade só para ganhar presença, porque não resiste à presença. Eu preciso estar lendo, eu preciso estar observando. E existem imagens que eu não consigo fazer isso, porque não está nítido. O aluno tira a foto do caderno bem distante, o aluno tira a foto do caderno bem tremido, a imagem, ou ele tira foto somente de qualquer coisa, às vezes até só de uma palavrinha, e envia para ganhar a presença na plataforma. E isso não faz com que você ganhe a presença na plataforma e nem o conhecimento. Tá bom, gente? Então, assim, só uma dicasinha aqui da tia e um pedido de muita atenção. Senhores pais, à medida que vocês possam, deixem as crianças copiarem as atividades com a letrinha delas, tá? É importante. Se estivéssemos presencial, eram as crianças que estavam copiando, tá bom, gente? Então, assim, tudo que eu estou dizendo, a tia tem um entendimento por trás disso. Já conversei até com alguns pais, tá bom? Mas eu preciso dar essas orientações como professora, tá, meus amores? Então, para realmente finalizar nossa aulinha, corrijam direitinho, estudem, caprichem, tá? E agora sim, meu grande abraço em todos vocês. Tchau, crianças, e fiquem todos muito bem. Até a próxima.